Muito boa noite, pessoal. Hoje estamos começando a terceira temporada do podcast O Sucessor. Hoje aqui tem um amigo meu que a gente se encontra por vários eventos, vários encontros, grupos de empresários. Então vai ser sempre um prazer receber esses amigos, né, e empresários. Mas antes de qualquer coisa, é sempre bom falar o porquê do podcast O Sucessor, né? Por que esse sentido que nós temos aqui de trazer empresários capixabas e empresas capixabas, né? Essa que é a nossa ideia de trazer novas histórias, novos processos, né? E saber um pouco do futuro dessas pessoas que sempre tentam aprender, né? Sempre melhorar e sempre evoluir na sua vida profissional. Mas é sempre bom dizer também que como é importante essas empresas familiares hoje no Brasil, né? Poucas pessoas sabem que 90% das empresas hoje no Brasil são familiares, né? Mais de 70% da carteira assinada hoje são de empresas familiares. Mas também tem umas coisas ruins, né? Que poucos sabem. Que a cada sucessão, a porcentagem de empresas que encerram suas atividades é maior. Então é por isso que é sempre bom a gente aprender com quem está no mercado há muitos anos, para a gente saber o que pode ser feito, o que pode melhorar, o que pode ser aplicado, né? Então, a gente sempre está aqui para tentar melhorar isso. Hoje, eu trouxe um amigo meu, que é o Felipe Mazei. Obrigado, irmão, pela oportunidade de convite aí. Já foi de pronto e rapidinho, já teve a data. Muito obrigado mesmo. O Felipe, a gente se conheceu em Pedra Azul, no evento da Fintes, né? E lá estava eu e você, o seu irmão e tal. E acabou que a gente nunca se encontrou na rua, mas sempre em eventos empresariais e em grupos de empresários, né? Não é à toa que a gente está buscando sempre o melhor. Então, os ambientes também moldam as pessoas. O Mazei, ele é CEO da Rank Frotas, né? É uma empresa de automóveis de locação e tal, de pequeno e grande porte, que começou de uma oficina da década de 80 e depois foi a Rank para a década de 90. Né? Não vou contar tudo, que eu também estou aqui para contar essa história. Então, assim, de início, obrigado novamente por ter aceitado o convite. E eu queria muito que você contasse um pouco do Felipe, um pouco da sua família, de início, de como começou essa questão da Rank, que também tem vários braços aí, né, dentro das empresas, né, que hoje você, seu irmão, seu pai, até onde eu sei, eu estou aqui também para ouvir um pouco a história de vocês. Contar um pouquinho, e daí a gente vai, o bate-papo vai continuando. Fechado. Prazer é meu, obrigado pelo convite, né? Imagina. Você ganhou o título agora, você é o meu amigo, o empresário mais brutamonte. Tinha um que já era grande, mas você conseguiu ser maior que ele. Ah, que isso. Pois é, a gente se conheceu nesses eventos, né? Porque justamente é o que você falou, o ambiente molda as pessoas. E a gente estava conversando um pouco aqui, né? Agora, mais cedo. Fiquei até sabendo que sua empresa já vai fazer meio século, né, cara? Meio século. Então, prazer enorme estar aqui contigo, para a gente Imagina. falar de negócio. É sempre bom falar de negócio, falar de família, né, dos desafios, das glórias. Dos problemas também, né? Dos problemas também, porque com certeza. É importante. Exatamente. Bom, como você falou, né, a Ranking, ela nasceu, a locadora nasceu em 1990, só que a história começou um pouco antes, né? Meu pai e meu tio, na época, começaram uma oficina de carro. Eles compravam um carro batido, carro em leilão, reformava, vendia e fazia manutenção. Fazia lanternagem de pintura. E aí ficaram aí uns 5 anos nessa, até que surgiu uma oportunidade de alugar uma Kombi para um vendedor de livros. Naquela época... Tinha livro, há né? 30, quase 40 anos atrás... sabe como é que o pessoal vendia livro naquela época? Não. Juntava umas 6 pessoas dentro de uma Kombi, enchia a Kombi de livro, eles iam parando nas praças, botava aquele monte de livro embaixo do braço e ia oferecendo para as pessoas. Entendi. E aí esse cara teve a Kombi dele quebrada, foi lá na oficina, né? E o carro, ele ia ficar sem o carro, e falou, não, tem uma Kombi aqui, que tinha ajeitado para vender, vou te alugar ela. E aí foi a semente, né? Daí surgiu a ideia e começou a Ranking aluguel de carros, né? Ranking Frotas. Ela foi evoluindo, né? Começou como Ranking Rent a Car, Ranking aluguel de carros, hoje está como Ranking Frotas. E a gente... Porque vocês fizeram alguns braços aí, né? Exatamente. De carro pequeno porte, né? Isso. Começou com carro pequeno, né?
E aí, aos poucos, acho que uns 10 anos depois, a gente começou alugando caminhão, fazendo transporte de materiais, Aham. de água, de combustível, de cloro. Ó, interessante. E meu pai, né, sempre teve uma característica muito de topar novos desafios, e ia aparecendo oportunidades e ele ia abraçando. E aí a gente hoje tem uma gama muito ampla de serviços, né? Sim. Desde então... Eu entrei no site de vocês lá, tem bastante coisa, bastante conteúdo lá, para a pessoa entender um pouco melhor. Exatamente. Interessante, cara, interessante. Mas assim, você falou muito do seu pai, do seu tio, e você? Você é onde você entra nessa aí? Até onde? 90 a gente tava todo moleque ainda, né? Não, 90 eu tava nascendo, né? Isso aí. Tava nascendo. Então, vamos lá. Eu nasci de uma família empreendedora, né? Meu pai e minha mãe, né? Minha mãe teve loja da Copenhagen, teve loja de festa de crianças, né? Ela montava festa de crianças. Uhum. E aí, quando... Meu pai, trabalhou em outras empresas, trabalhou no banco, trabalhou em concessionária. E aí, quando eles montaram a locadora, minha mãe foi trabalhar com meu pai, fechou a loja de festa na época. E... Então, assim, você já nascer dentro de uma família, né, que sempre buscou, né, tá empreendendo. A gente nasce com essa veia, né? E aí, em 2008, foi quando eu entrei na Rank. Tinha aí 18 anos, né, de estrada. Então, do zero, né, de 90 a 2005, era meu pai, né, minha mãe trabalhava junto com ele, eram os dois, né? E meu tio e minha tia, né? Eram 4 sócios. Em 2005, meus pais se separaram, e aí também separou a sociedade com meu tio. Minha mãe também vendeu a parte dela, e ficou meu pai. E aí, logo em seguida, a gente foi entrando na segunda geração, né? Uhum. Meu irmão entrou em 2005, ele é mais velho, eu entrei em 2008. E aí, assim, todo treinador, um dia ele foi jogador, né? Ele teve que jogar no campo. Então, a gente fez um processo de trainee lá dentro, né? Eu fui motorista, comecei como estagiário, né? Uhum. Aí fui motorista, assistente, operador, atendi cliente no balcão também. Aí Padrão, né, cara? Padrão. Tem Analista, encarregado, né? Na época, o meu pai se inspirou no modelo de sucessão da Águia Branca. Legal. Eu conhecia lá o pessoal. E aí, a gente passou por todo esse processo, né? Por todas as áreas, sentamos em todas as cadeiras, para de fato ter uma visão 360 do negócio, né? E foi importante. Importantíssimo. Fundamental, né? Fundamental. Eu fiz a mesma coisa, cara. Eu comecei a mesma coisa. Pra você ter ideia, eu preferi estudar ensino médio à noite, que era raro, né? Pra eu pegar as coisas mais rápido, assim, né? Assim, não, quero ficar mais tempo e tal. Aí foi passando pelo mesmo processo, cara. Então, você fez igual o meu irmão. Meu irmão, ele quis entrar desde 16 anos, mais ou menos. Acho que ele entrou com 16 ou 17. 17, eu acho. Uhum. Eu já entrei, tinha 18 já. Meu irmão era o cara mais ansioso de querer trabalhar. Eu já entrei no momento de faculdade, que tinha até uma regra lá, né? Só podia entrar quando estivesse na faculdade e tal. E aí a gente passou por todo esse processo, né? Foram uns 5 anos. E aí eu queria morar fora, né, cara? Eu queria viver uma experiência diferente, queria trabalhar para outras pessoas, queria viver essa experiência, né? E aí eu fui para a Austrália, fui para a Espanha, fiquei 2 anos fora do Brasil. Fui para estudar, para aprender inglês, trabalhei de garçom, trabalhei de lavando louça, fiz mudança. Tive algumas experiências de trabalhar para outras pessoas, né? Que enriqueceu muito a minha jornada, e tive que lavar banheiro, aquelas coisas que aqui na zona de conforto a gente não faz, né? E aí voltei com outra visão, assim, né? Voltei em 2015, fui em 2013, voltei em 2015, com outra visão, e aí foi que aos poucos eu fui me inserindo, né, dentro do negócio. Uhum. Meu pai sempre deu muita liberdade também pra gente. Porque isso depende muito dos pais, né, cara? Essa coisa que tem pai que não quer que o filho não saia do ninho nunca, né? Tem um lado bom, um lado ruim, mas assim, eu acho que todo mundo tem que ter uma experiência nova, sabendo que aqui é o Porto Seguro, né? Exatamente. Querendo ou não, ali lá na Austrália, você falou na Austrália, Espanha,
Era legal e tal, mas se desse errado ali alguma coisa, você pulava para cá de Sim. volta. Então, assim, a segurança, né? A Sim. segurança é fundamental. E os amigos do meu pai, né? E até os meus amigos falam, ih, Felipe não vai voltar mais não, É. vai ficar lá. Só que foi um período, de fato, Aham. né? E foi muito, muito rico. Porque Pra tem jornada, idade, né? igual você faria isso na cidade que você está hoje? Cara, então, como eu já fiz, né? Aham. Hoje eu faria de novo, só que a empresa, eu ia ter que arrumar um formato, Ao meu trabalho à ver, distância, eu ia ter que... exatamente. Ao né? meu ver, essas mudanças, assim, esses testes, essas experiências, tem que ser feita logo no início. É verdade. Eu concordo. Porque, assim, você talvez vai perder um tipo de processo. É. Igual, eu queria muito servir pro exército uma época aí. Ah, Eu queria, mas assim, se eu fosse chamado, eu iria. Mas isso é um processo, assim, eu ia perder 1 ano de trabalho, né? E aí, o que vale a pena? Mas o que eu poderia aprender lá? Várias questões, né? Sim. Então é sempre o se, né? Será que vai valer a pena? Será que não sei o que e tal? O importante, deu na telha, vai e faça. Se pode fazer, Exatamente. faz mesmo, né? Ainda mais ter um suporte hoje, que é uma coisa mais estruturada, né? Uma coisa é quando lá no início, o seu pai não poderia ter feito isso. É. Né, de ter essa liberdade. Mesmo que naquela época não tinha essa liberdade de viajar, conhecer novos negócios, aprender inglês, que eu acho muito importante, né? Mas que bom, cara, que fez essa experiência aí, é fundamental. E na verdade, assim, meu objetivo principal foi aprender inglês, que a gente começou a viajar para fora e eu não conseguia me comunicar com ninguém. E ao mesmo tempo, eu não estava numa fase muito boa lá na empresa. Eu estava um pouco perdido, assim, se era aquilo que eu queria mesmo, se não era. Porque o E pai fala assim, aí, ó, você tem que fazer o que você quiser, né? Mas na é, verdade, né? na verdade, mas desde criança ele já levava a gente na empresa, ele fez É, uma preparação. Eu acho que uma das coisas importantes da sucessão é isso, né? Essa preparação dos pais desde quando já, mesmo que for criança, né? aham. Conversando e tal, nunca forçado, mas sempre inserindo no ambiente, né? Cara, o que eu sempre percebi é que o meu pai, ele nunca chegava falando mal da empresa, independente se tivesse um inferno lá de problemas e tal. Porque você imagina, o cara passa o dia todo fora, aí quando eu chego a hora de ver o filho, começa só a falar mal da empresa, mal do seu negócio, é que lá o filho vai ter prazer de começar ou ter interesse de começar nesse ramo? Não. Então, assim, leva na empresa, olha como é que é e tal, vai surgir interesse. Sempre os sábados, né? Eu ia muito no sábado, todo mundo lá. E é A gente normal, também. é legal. Vai amadurecendo ideia. Talvez dê certo, talvez não dê certo, mas pelo menos tentaram. Com certeza. E a gente também, final de semana, né, ficava brincando com os carros lá. Porque no início, né, de qualquer negócio, eles trabalhavam, trabalhavam dia, noite, sábado, domingo, não tem feriado, não tem Não. nada, né? Eles faziam muito com pouco. Eu sempre falo isso. Exatamente, Fazia muito com pouco. exatamente, Hoje tá tudo exatamente. estruturado pra gente, tá moleza. Pra gente é moleza. O que esse pessoal passou, cara, só eles sabem que passaram. Então hoje tá tranquilo. Moleza hoje que a gente já conseguiu passar, né, a pior parte, porque assim, na verdade, o sobrenome ele abre portas, mas É uma responsabilidade, o né? resultado que de fato você obtém o respeito das pessoas, Claro, né, a sua posição ali. claro. E fora a responsabilidade, né? Porque você já começa com um tipo de pressão ali, né? Porque querendo ou não, tá na sua mão agora. Ninguém quer ficar conhecido como o filho do dono, né? Então, Uhum, se você não gera resultado, você vai ser só mais um peso ali para a companhia, né? isso aí. E as Então, pessoas, assim, igual lá, tem vários funcionários que eu te falei de 30 anos de carteira, 35, cara, eu tenho que ganhar o respeito deles. Você imagina. Já cheguei lá, garotão, os caras pegaram no colo, eu tenho que criar resultado, fazendo alguma coisa. é, Natural isso, não tem jeito. esse Vai. foi um desafio, inclusive, de quando a gente fez a transição, né? Meu pai, ele saiu da operação em 2019 e aí, ou seja, tenho pessoas lá de mais de 20 anos também de casa, pessoas que me viram crescer, estavam sob, né, a minha liderança. Uhum. Então, teve uma daquelas pessoas ali que teve um desafio maior em lidar, né? E aí, aos poucos, né, as coisas vão se encaixando e a gente também tem que se posicionar, né? Amadurecer, né? Amadurecer, exatamente, se posicionar ali, conquistar também, né? É. De fato, as pessoas importantes envolvidas ali dentro do processo.
Porque independente se você tem um poder em mãos, uma decisão e tal, mas é legal você colocar as pessoas para participarem também, porque tem uma história aí por trás, né? Com certeza. Quando a gente fala dessa história assim, pô, teve gente que teve salário atrasado há 30 anos atrás Sim. e segurou a peteca. Então, assim, tem que ter um respeito. O que eles passaram, eu não passei. Então, por isso tem que saber conversar direito, explicar melhor, pede opinião, né? E assim, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Quando a pessoa... É um princípio até da liderança, né? Quando a pessoa se sente parte do processo, ela não vai entregar só 10, 20, 30%. Ela vai dar 90%, 100%, porque ela se sentiu parte daquilo ali. Então, tem que meio que você incluir saber todos, né? Isso, você conseguir incluir as pessoas ali na decisão. Até se você conseguir fazer com que saia da boca delas, né? Através de perguntas, isso também você consegue obter um resultado ainda mais, um engajamento ainda maior também, né? Isso é importante. E o seu irmão, cara, nessas suas indas e vindas aí, igual você falou e tal, ele era um conselheiro seu por ser mais velho, ou ficava meio assim, pô, tá lá viajando, né, curtindo, né, que é irmão, cara, não adianta, irmão tem amor, tem ciúme e tal, mas assim, no final tá torcendo, eu sei, mas eu acho que quando não tem maturidade, né, quando é muito jovem, tem essa comparação, né. Sim, a relação de irmão é amor e ódio, né, amor cara, e ódio. assim, né, porque a gente até brinca, quando a gente era adolescente, assim, até a adolescência ali, a gente brigava 3 vezes por dia, igual a refeição ali, né? De manhã, na hora do almoço, de tarde à noite, tipo, porrada direto. E aí foi crescendo, fomos entrando na empresa e tal, até que assim, ele respeitou muito a minha ida, né? Não ficava ali me pressionando, nem falando nada, não. Respeitou bastante. Só que é o que você falou, a questão da maturidade, né? Porque numa empresa familiar, se você tem membros da família que estão buscando ser pessoas melhores, né, a cada dia, através de cursos, de livros, enfim, se relacionar com boas pessoas e buscar se evoluir de fato, né? Mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, aí a empresa tende a ter uma perenidade, né? Porque se isso não acontece com os dois ou com uma das partes, a questão da maturidade, né? É o que pode afetar muito. E a gente teve muitos altos e baixos aí. Para mim é o que afeta mesmo isso daí. Nessa caminhada, muitos altos e baixos. Ixi, eu e meu irmão, tiro, porrada e bomba durante alguns anos na empresa, né? Principalmente quando a gente atuava junto na Ranking, né? Eu tomava conta do comercial e ele do operacional. Imagina, já são áreas férteis para conflitos. Né? Com irmãos, então, foi um desafio grande aí. Porque tem até uma pergunta aqui que eu sempre faço, é a questão de hierarquia, em questão de cada, assim, familiar é interessante, é cada um ser um líder do seu setor, né? Mas isso não quer dizer que não vai ter algum conflito ou algum tipo de briga, alguma coisa. Porque, às vezes, a briga não é pegar no pé, é ter boas ideias, mas, assim, pensamentos diferentes. Vai ter um conflito de, cara, esse aqui é pra lá, não, é pra cá. Mas, assim, tá todo mundo pensando, todo mundo quer o bem. Não é que eu quero o seu mal, ou não é isso. Todo mundo quer ir pro mesmo lado, todo mundo quer crescer. Então, assim, quando tem duas pessoas, assim, é maturidade. Eu acho que é muito isso, sabe? Pô, 2 garotos brigando. Hoje vocês falam assim, caramba, a gente fazia isso, né? Pô, olha só que besteira. Mas também foi isso que forjaram vocês, penso eu. Sim, com certeza. Essa convivência. Com certeza. Você tocou num ponto crucial, assim, né? Que eu acho que todo mundo estiver assistindo aqui também, e todas as pessoas têm que ter em mente. Todo mundo sai de casa para dar o seu melhor. Ninguém fala assim, hoje eu vou fazer besteira, hoje eu vou isso, hoje eu vou aquilo. Cada um dá o seu melhor do jeito que acha que é o melhor, né, dele. Inclusive, você deve ter vários amigos também com empresas familiares, mas que eles resolveram seguir outros caminhos, porque às vezes carrega um rancor, carrega dos pais, do formato, e não entende que os nossos pais, eles dão o melhor que eles têm, na condição que eles têm, na informação que eles tinham naquele momento, né? Ainda mais na nossa época, os pais eram
eles eram os pais muito jovens, né? Então, pouca maturidade. Uhum. E por mais, por exemplo, graças a Deus, eu tive uma educação muito boa. Só que também não foi perfeita. Gerou traumas, né? Gerou uma série de questões que se a gente não perdoar, né? Você carrega isso para a vida. E aí eu tenho muitos amigos que não conseguem seguir com os pais nas empresas porque carrega essa questão de como se fosse um tipo de rancor, de fato, né? E isso também vai para a relação de irmãos, porque por mais que são lá em casa, meus irmãos, nós temos cabeças completamente diferentes. Então, a maturidade faz a gente entender que, opa, calma aí, você tem esse perfil, você é melhor nisso aqui, então vamos encaixar, toma conta dessa área aqui, você tem outro perfil, então vamos encaixar aqui dentro. Então, quando a gente consegue chegar nesse ponto ideal de identificar os pontos fortes das pessoas, potencializar esses pontos fortes, colocar essas pessoas em áreas onde elas vão conseguir, de fato, não só dar o melhor de si, mas como entregar resultado. Né? Que no final das contas a gente tem que entregar resultado. Né? Claro. Então, o processo de amadurecimento nosso foi colocando a gente em posições dentro da empresa onde a gente conseguia performar melhor. Né? Uhum. E até esse marco foi em 2019, quando eu e meu irmão, a gente abriu uma nova empresa, a parte do grupo, a gente chegou a uma oportunidade... Vocês dois? A gente chegou a uma oportunidade no mesmo segmento, só que a Ranking não tinha interesse, que é o aluguel para motoristas de aplicativo. Então, a gente abriu uma empresa, né, nesse segmento e, ao mesmo tempo, meu pai saiu da operação, então a gente reorganizou, falou, opa, vamos lá. Não, então, o Felipe vai ficar aqui na Ranking, né, como diretor executivo. Bruno vai vender os carros. Você acha que você ia me perguntar isso em algum momento, onde é que está a posição, né? Bruno, ele vende os carros, né? Eu uso, alugo, faço toda a operação. Acabou o ciclo aqui na locadora, eu passo para ele e ele vende os carros. Ah, interessante. A gente dividiu dessa forma. E meu pai, hoje, ele é presidente do conselho, né? Então, a gente criou um conselho também em 2016. A gente tem conselheiros externos. Todo mês a gente faz uma reunião de conselho. KPIs, né? Estratégia. Fala-se muito sobre estratégia e indicadores, números, né? Entender como é que a empresa está, para onde está indo. E aí isso também deu uma segurança, né? Para o meu pai, de fato, sair. Ele... foi um processo, né, onde ele dava corda, puxava. Meu pai é um cara... Tem um perfil um pouco controlador, natural de líderes, né? Sim. Eu também tenho um pouco isso. E aí ele... Chegou um momento que ele viu, ele soltou a corda e... Ele soltou a corda porque ele viu os resultados. Exatamente. As movimentações. Exatamente. Cara, não adianta. Se tivesse uma coisa ali que ele não tô seguro ainda, ele não teria largado, entendeu? Exatamente. E até encaixar, tiveram alguns conflitos também, né? Porque um dos papéis da segunda, terceira, quarta, qualquer geração, ela vai quebrar paradigmas instaurados da geração anterior. Normal. Porque o mundo muda, as cultura, coisas mudam. tudo. Uhum. Então, se não mudar, tem alguma coisa errada. Né? Não é porque deu certo no passado que vai dar certo de agora para frente. Então, a gente tem esse papel de quebrar paradigmas. E logo... Porque o mercado muda. É o mercado, exatamente. Entendeu? E logo quando... em 2019, falando da minha parte agora, quando eu assumi, eu apliquei um outro modelo de gestão que o meu pai, de alguma forma, ele ficou desconfiado se aquilo ia dar certo, criticava um pouco. Eu falei, é o meu momento, você precisa confiar em mim. Uhum. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí depois ele viu que deu certo, né? E ficou orgulhoso, de fato, né? Sim. Mas porque paradigmas precisam ser quebrados. E não é porque foi feito errado. Não, foi feito certo até um certo momento. Tem uma hora que você tem que atualizar o modus operandi do negócio para que ele continue crescendo e evoluindo. Com certeza. É que, cara, tudo muda. Você imagina, a tecnologia muda hoje de uma forma absurda, que a gente não consegue acompanhar. O mercado também, você imagina, o mercado não tinha carro de aplicativo, já tem. Então tem mais uma fatia aí. Então sempre vai só evoluindo. Você falou sobre questão de conselho.
de cada um ter sua cadeira, dizendo assim, né? O que eu vejo muito dessas empresas que têm os conselhos, têm suas cadeiras, que tem um ponto muito importante é de ter pessoas externas, né? Terceiros ali. Eu acho uma empresa familiar, isso é um ponto importante. Porque você chegar falando de coisas novas e futuro para o seu pai é diferente de uma pessoa, uma empresa terceirizada, que seja assim, não importa. De chegar um cara com os dados, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mesma coisa que você falou. Você, então eu acho que eu vou aceitar. Então isso aí eu acho que é importante. Verdade. Igual você vai fazer auditoria dentro da empresa e tal. Não precisa. Que o cara vai trazendo os papéis e vai ter uma pessoa especializada para falar aquilo. Mas você sabia já que esses pontos. Mas é legal ver alguém falando para ficar mais transparente, para ficar uma coisa assim, olha, não é só eu que estou falando, outras pessoas também, não faz mais sentido, vamos fazer esse modelo, igual você falou, com as mudanças e tal. Tudo bem, eu aceito, né? É isso aí. Então, assim, é importante ter esses terceiros envolvidos, que não tenha tanto coração, dizendo assim, tanto amor, né? Pelo aquele negócio, mas tenha consciência, tenha razão de colocar isso na mesa e fazer as coisas darem certo. Então, assim, eu acho que é muito importante porque tem o seguinte, era seu pai, era seu tio, agora você e seu irmão, aí vai ter mais alguém, e assim vai. Eu acho legal ficar bem já, muito explicado e também organizado, para que as coisas continuem fluindo. Sim, com certeza. Né? Qualquer mudança. Você vai casar, vai ter uma mulher, vai ter um filho e tal, e assim vai, assim vai. Então, assim, vamos fazer as coisas certinho desde agora, que você vai estar sendo generoso com quem vai ser o próximo. Né? É importante isso também. Igual o meu pai, com o meu pai não teve essa questão de a questão do, vou preparar meu sucessor. Hoje tem muito isso, hoje tem muitas coisas aplicáveis aí que você facilita bastante, né? Igual, a gente passou cadeira por cadeira, mas hoje tem outro nome, sempre tem um nome diferente, sempre tem uma questão diferente por onde passar. Então, o modelo da Águia Branca é assim, né? Todo mundo não passa por tudo, mas assim, fica como se fosse um processo de trainee. Isso, exatamente. Então, eu vejo isso que faz total diferença quando você coloca alguém aí. Sim, você tocou num ponto que, de fato, a governança, né, numa empresa familiar, ela é um dos indicativos, eu acho, até de perenidade, né, da empresa. E esse ponto aí aconteceu lá, que você falou, e acontece. Empresa familiar só muda o endereço. Você tem que trazer pessoas de fora, às vezes para falar alguma coisa que você já enxergou, já sabe, mas para trazer uma pessoa com cabelo branco, uma pessoa de fora, para de fato falar aquilo ali. Entendi, agora eu entendi. Então isso é muito comum. Tem um cara que fala, o Lázaro do Carmo. Ele já foi CEO da Jequiti e tal. E tem umas frases bem legais, ele é bem brutão. Ele fala uma coisa assim: você tem que chamar pessoas de fora, para dentro da sua empresa, que já passaram pelo processo. Sim. De alguma forma. Que já passaram por toda essa história. Porque não adianta você convidar alguém para ser seu conselheiro e essa pessoa não ter tido assim, uma história, um processo por trás, resultados, né? Porque para dar conselho todo mundo dá, pô. Sim. Conselho é a coisa mais fácil de dar. Mas tem que saber que tá em jogo uma empresa. Sim. Tá em jogo emprego, tá em jogo negócios, comercial. Então é algo muito sério. Eu já ouvi ele falando isso, eu concordo em partes. Eu acho que dependendo... Porque ele está acostumado com empresas muito grandes. A gente está falando de BI aí, BIS. Então, assim, para empresas que estão nesse nível, eu acho que é por aí. Mas agora, para empresas que estão no nível mais abaixo, uma pequena, média empresa ali, às vezes ela pode ter um conselheiro que não, talvez, passou pela trajetória, porque esse conselheiro vai ser muito custoso para essa empresa. Sim. Só que se ele tiver um conselheiro que entende minimamente do mercado, sabe fazer boas perguntas, uma pessoa de fora, com uma visão sistêmica de negócios, eu acredito que pode agregar muito valor. Porque pensando porque no nível que ele falou, entendi, agora no nível mais low aqui, você consegue... Você só acrescentar já está ótimo, né? Precisa acrescentar, vamos supor, no início seu pai entendia de carro, correto? Entendia lanternagem, entendia chegava lá e fazia as coisas acontecerem.
Mas agora a gente vai alugar carro, hoje é outra parada Outro já. negócio. Então, assim, vamos chamar alguém que sabe pelo menos um pouquinho sobre aluguel, Sim, né? Ah, vamos falar de aluguel, de carro, olha, dá pra fazer essa margem e sim, tal. E assim sim. vai conversando. Exatamente. A gente teve 2 conselheiros externos, hoje a gente está com um. E aí, um desses que a gente teve, na época que tinha 2, ele era do mercado, né? Tinha experiência de 20 anos de mercado. Bacana. E agregou muito pra gente. Tinha experiência com empresa familiar também, com esse processo de sucessão. Então, ele conseguiu ajudar muito. O outro, ele não Foi tem... por um período? Foram por 4 anos. Aham. Conselheiro, geralmente, é de 3 a 5, né? E o outro, ele não tem experiência de mercado, só que é um cara que entende de conhecimentos gerais, de business, né? Então, um cara que sabe fazer boas perguntas, que tem um entendimento sistêmico, acho que pode agregar muito. E tem aquele que é o intermediador, né? Que sabe fazer. Também esse Parou papel. aqui, calma, Também olha tem só, esse me fala isso papel. aqui. Tem É uns, isso tem uns aí. caras que é mais assim, mais. Para não deixar a mesa da empresa virar um momento ali, às vezes, de terapia, né? Aham. Então é o cara que é intermediador. Já vi muito isso já também. É Exatamente. interessante. Porque às vezes tem tanta gente querendo falar que acaba que não sai nada. Né? Tem que organizar a casa. É verdade. Mas é. Vou fazer uma pergunta. O que essa questão a questão do time dentro da empresa e tudo mais, assim, a questão de preparação, de treinamento, como isso é importante para uma empresa familiar, né? Eu digo isso. Eu digo assim, eu vejo que você participa de muitos eventos aí, muitos grupos, né? Eu já fui no G4, já fui nesses gurus aí, né? É muito legal, a gente faz negócio e tal. Porém, a gente tenta passar isso para quem está perto da gente, para dentro da empresa. Não dá para enviar todo mundo. Também não faz sentido, né? Mas, assim, o que vocês lá hoje, vocês, assim, investem, né? A gente sempre investe em questão de um conforto melhor para o funcionário e tal. Assim, o que a empresa hoje, ela fala assim, cara, tem que fazer isso para os colaboradores, para os funcionários. Então, isso Legal. é importante. O que vocês fazem isso hoje lá? Legal. Então, uma das coisas também que eu acabei trazendo, né, foram, de fato, tentar trazer um pouco do que a gente vive nesses encontros para dentro da empresa, através até de treinamentos, né? Hoje eu faço 3 treinamentos com meus times por ano, no mínimo, né? São 3 eventos fixos. Imersão de 2 dias, onde a gente fica só com os líderes, né? Então, fala muito sobre liderança, visão de futuro, para buscar alinhar, né, o time. A gente criou também um evento de cultura, que é, de fato, para fortificar a cultura da empresa. E tem evento de aniversário da empresa também, que a gente sempre usa os eventos para fortalecer o senso de comunidade, né, da empresa. E, cara, hoje a gente investe aí mais de 200 mil em endomarketing, né, na empresa, né? Interessante. É o marketing interno ali, né? Tanto nesses eventos quanto com datas comemorativas, a gente faz bastante coisas. Kits de welcome, né, para a empresa. A gente tem muitas campanhas também, a gente tem muitos motoristas, né? Então a gente faz campanhas 0 acidentes, e aí a gente faz uma premiação, todo mês tem premiação para os motoristas que não tiveram acidentes, não tiveram multas, Legal. tiveram elogios dos clientes. Porque tem tipo de profissão que é difícil você colocar uma meta pro cara. Sim. Qual é a meta do motorista? Não é ele percorrer mais. Talvez pelo trabalho bem feito, né? Pelo trabalho bem feito. Não é de números, né? De produção. Você tá me entendendo? Tô entendendo. A minha dúvida? Tô entendendo. É de fato, assim, seguir as regras de trânsito. Ok. Né? Talvez ele não errar, né? Porque, assim, pensa comigo. O meu motorista, né, os nossos motoristas, eles são uma peça fundamental no negócio. Eles estão cara a cara com os meus clientes. Então, a gente investe muito na educação, né, deles.
nas datas comemorativas, com campanhas, né? A gente está lançando uma campanha agora, eu acho que vai lançar esse mês, onde a gente vai sortear uma viagem com a família dele inteira, Massa. né? Às vezes para um resort, depende de onde ele morar, né? Que a gente tem em alguns estados do Brasil, para a família dele inteira, para passar um final de semana com tudo incluso. Tipo o motorista do ano, né? Vai ser aquele cara exemplar que cuidou do carro, que recebeu elogio dos clientes, Que manteve ali a que não teve limpo, acidente, né? que conseguiu manter um custo de manutenção baixo. Então, assim, é um sistema educacional, de fato, porque você educa a pessoa a ter performance no trabalho dela, e a pessoa que tem performance no trabalho dela pode ter certeza que ela vai ter performance em casa. Né? O que eu quero dizer com isso? Ela vai cuidar melhor da casa dela, Claro. vai cuidar melhor da Perfeito. família dela, vai cuidar melhor das finanças dela. Então, nós, empresários, a gente tem uma oportunidade enorme de, tendo em vista o sistema educacional péssimo que a gente tem, de fato, ser uma escola, né? E, de fato, passar valores, os nossos valores para as pessoas. Passar, de fato, conhecimento para que a pessoa tenha, de fato, uma vida melhor e evolua, né? A gente sempre fala muito sobre isso nos treinamentos, né? A gente já te leva, de vez em quando, palestras de inteligência emocional, educação financeira, coisas que o sistema não ensina. Porque nem quer, né? Nem quer que as pessoas saibam fazer gestão dos recursos próprios delas, gestão das emoções. Porque o sistema, infelizmente, quanto mais pessoas que não têm, de fato, certos tipos de conhecimento, mais fácil de encaixar as peças. Né, Moleza, fica uma presa fácil, dizer exatamente, assim. Exatamente. Mas isso é legal, cara, essa questão de premiação. Eu vejo que isso também lá na empresa dá um resultado imenso. O que vocês fazem lá? Cara, é meta de produção de cada setor, no caso. Porque no nosso setor também é meio bem difícil você colocar uma métrica ali de... Porque o meu melhor funcionário hoje, ele é o que menos produz. Porém, mas o serviço dele é de qualidade. É de qualidade de peças artesanais e tudo mais. Então, eu preciso dele. Sim. E o cara que mais produz hoje, talvez estaria um salário mediano, dizendo assim. Então, assim, eu tenho que ter esse cuidado para saber exatamente. É um time todo, em cima de porcentagem, em cima do seu próprio salário. Então, assim, cada um vai ganhar 5%, por exemplo, em cima do seu salário, por exemplo. Aí chegam umas datas comemorativas, igual dezembro. Dezembro é o que é os meus menos dias úteis e que eu mais faturo. É mesmo? É Natal. Então a correria. Então no dia 20 a gente já para já. Pô, vai até dia 30, querendo ou não, né? Então, tem umas coisas que a gente vai aprendendo. Sempre também a gente escuta alguns conselhos dele. Não, porque não faz isso e tal. Ah, legal. Essa ideia é legal. Então vai executando. Igual sobre alguns cursos gerais, assim, né? Nós, da empresa, às vezes a gente dá esse tipo de palestra, oferece o tipo de curso. Mas tem algumas pessoas que são curiosas, alguns funcionários. Não, eles vão lá, procuram algum tipo do ramo, igual universitaria artesanal hoje está me afunilando, está acabando, né? Então tem alguns cursos lá em Curitiba, tem. O cara, você, Arthur, pô, eu queria ir lá. Não, eu pago. Eu coloco R$5.000 por ano de cursos aleatórios que quem queira sair do estado ou fazer outros assim. Mas você que vai escolher. Eu não vou fazer nada, não vou me cadastrar. Aí tem as coisas que a gente dá internamente lá. Legal. Tem algumas palestras assim de vendas pro pessoal da produção, não faz tanto sentido. Então, assim, eu chamo lá a menina que fica lá do meu lado da minha mesa, que ela escuta muito falando comercial, mas ela ainda não tá, mas tem interesse, pô, vamos lá, vamos assistir e tal. Então, assim, faz sentido. O que eu sempre falo, em qualquer tipo de grupo aí dessas palestras que nós vamos, lá do Disrupt e tal, talvez tenha algumas que não faz tanto sentido pra gente. Sim, mas, cara, 1% você vai aprender alguma coisa. Sim. Alguma coisa ali vai fazer sentido pra você aplicar no seu negócio, entendeu? Eu sempre falo, nada é em vão. Nem um encontro, nem um teatro de comédia, nem uma palestra financeira, uma palestra de... Como é o seu?
motivacional, por exemplo, sempre você vai aprender alguma coisa, Sim. cara. É importante. Então, se puder carregar as pessoas, carrega. Você vai absorver alguma coisa. E E essa questão que você falou de família também, de levar pra dentro de casa, cara, um cara dentro de casa, são, feliz, com a família, toda a família tem um probleminha ali no meio do caminho, mas o cara vai trabalhar mais feliz, felicidade, vai produzir mais, ele vai interagir melhor ali. Às vezes ali tá tudo uma maravilha. Tem dia que, tem um que tá meio mordido ali. Por quê? Tem algum problema internamente de casa. Normal, fazer o quê? Né? Você tem seus problemas, eu também. Então a gente tenta ali apaziguar. Já aconteceu de esposa ligar pra lá, olha, fulano teve um probleminha aqui ontem, tá meio triste e tal, deixa ele... Tá, não, tranquilo, não tem problema. A gente também não tem como enfiar dentro da família, né? Saber de tudo. Mas a gente pode ali escutar, pode, né, tentar entender, dar uma opinião, né? Mas eu acho que cada empresa é diferente, a quantidade também. Você imagina o leque, né? De tantas pessoas. Não tem como o Felipe ir lá e sentar e ver o que está acontecendo. Sim. Não, com certeza. E esse cara, ele também ele vira orgulho, né, para a família, porque a gente divulga, né, as questões dos caras que ganham, Com premiações certeza. e tal. Certeza. Agora, você falou uma coisa aí, cara, que eu achei muito interessante, que se as pessoas tivessem isso em mente, né, você falou, às vezes você vai num evento, num curso, mas você não aproveita tanta coisa, mas aí no próximo talvez você pode aproveitar muito, né? Todo curso de treinamento, eu gosto de até fazer uma analogia com um livro, né? Quando você vai ler um livro, 100% do livro você gostou, do livro de 100 páginas, você não vai gostar das 100, você vai gostar de 70, tem livro que você vai gostar de 50, de 80 e por aí vai. É a mesma coisa uma palestra, um treinamento. Só que isso que você falou, se as pessoas tivessem essa mentalidade, porque isso acontece dentro da empresa. Por exemplo, se você fizer um evento e não for tão legal, aquela pessoa ela já fica desanimada para aquele próximo evento. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado também nos eventos. Esses eventos que a gente vai, se você pegar um dia lá de palestras e, não agregou tanto para mim. Então no próximo não vou. Se você desanimar, exatamente, aí você está fadado a... Mas é legal ali o convívio, né, cara? Esses lugares legal, assim, o convívio, depois você para 10 minutinhos, conversa com o pessoal e tal. Quantas vezes que a gente queria fazer uma pergunta que o rapaz do lado fez a mesma pergunta, assim, não, já respondeu. A dor sua é dor de muitos, né? Então ali, talvez a pergunta certa vai matar muitos problemas de muita gente. Exatamente. E o bom é que você ali, ou escutando as pessoas, talvez você vai ter... a nossa dinâmica lá no Disruption é essa. No final, você, olha, meu amigo aqui tá com um probleminha aqui. Sim. Vamos reunir em grupos aqui para tentar ajudar ele? Quantas ideias saíram boas ali? Exato. Geralmente, a gente vai querendo extrair informação, né? Só que o quanto que a gente pode compartilhar e servir e agregar, né? No último que eu fui com essa mentalidade assim, falei, cara, hoje eu vou só para servir. Eu perdi a palestra, porque eu tinha outros compromissos que eu não podia adiar, estava com minha equipe de gestão de férias, e aí eu falei, eu vou só para servir hoje. Aí fiquei lá escutando, né, os desafios do time, e quando a gente... Maior é o que serve, né? Um princípio até de liderança. Então... é importante ou você tá lá para aprender ou para compartilhar, né? Sempre. Mas é sempre assim, é interessante, cara, essa galera nossa dos grupos. E outra, gera outros negócios, aí já do grupo dos empresários, né? Igual que foi o G4. Cara, o G4 vende um par de aliança, vende um colar, no segundo dia já paga entendeu? Sempre faz negócio, sempre pega um contato de alguém. Lá do Disrupt tinha um cara, esse é o nome dele. Ele falou assim, não, tem um cara que fazia joia pra mim, que eu não sei o nome. É um tal de Carlinhos Baltos. Pô, é meu pai. Eu disse, tá vendo? A gente roda, mas se lá na Eleitor da Silva? Lá na Eleitor da Silva. A gente tá no mesmo endereço desde 2000. Ali na Eleitor da Silva, no prédio ali. Aí você tá vendo, cara? Não adianta, o fruto não cai longe do pé. Mas é sempre bom encontrar as pessoas, histórias, né? Você imagina... a gente tá no endereço há 25 anos, eu era moleque ainda lá, e o pessoal vendo que as coisas estão indo bem, a sucessão tá fluindo da forma que... Quando fala de sucessão, né, sempre acha que tipo assim, não vai dar certo, tem pessoas externas que acham que, não sei e tal, mas no final, tiver uma boa educação, uma boa sequência. Até pela estatística, né? A estatística diz que a maioria, né? Cara, tem a terceira geração, 80% quebram, cara.
terceira geração, já 80%. Você vê uma Eu empresa acho que centenária, E a segunda é próximo também a é isso. 60, 50, É. né? É por isso que eles falam, né? A empresa ou quebra, ou vende, ou você faz sucessão. Essas são as Uhum. opções. Então tem muitas empresas aí, familiares, que foram vendidas. E talvez foi uma boa opção, Claro, claro. né? Não é nada Tem que ruim, saber, não. né? A hora certa, né? Exatamente. Mas a gente falou sobre questão de investimento em você, que você já falou que você sempre, quando aprende algo, você tenta, né, expandir isso internamente, né? Sobre a questão de vendas, questão dos conselhos. E essa questão do futuro hoje da ranking em si, tá em crescimento. Eu vi que você está em vários estados aí, né? Vocês estão na Bahia ali para cima também, não é isso? Então, a questão de expansão hoje, vocês pensam ainda, assim, não crescer em questão de estado, né, mas de tamanho mesmo. Eu sei que sempre quer crescer, mas assim, sempre com o pé no chão também, né? Sim. Mas assim, isso é importante para vocês, esse crescimento? Sim, claro. Assim, a gente tem que entender um pouco como é que tá, em que ponto Em que fase que o Brasil em que está? fase que não é nem direito nem só o Brasil, mas o seu mercado. Né? O mercado, nosso mercado, todos os mercados, né? Acho, mas falando do nosso, ele vive de fases, né? Então, tem fases que, se ele está na baixa, a gente pisa um pouquinho no freio, né? Se está na alta, ou até está na baixa, mas a gente acredita em alguns segmentos, e vai. Mas, cara, graças a Deus, assim, o histórico é muito bom, sempre de crescimento, entendeu? E a gente tem ainda sonhos muito grandes ainda para concretizar e realizar. Pô, e vocês têm gás pra caramba ainda, cara. Ixi. Tá doido. Tá só começando. Só começando. Eu falo, se é pra trabalhar, eu vou trabalhar agora, cara. Tá Exatamente. doido. Tem muita coisa pra acontecer, muita coisa pra queimar ainda. E você tem uma dupla, que é o seu irmão, né, cara? Sim, com certeza. Né? Eu acho assim, a questão de ser sozinho e tal, é legal, mas quando tem alguém do seu lado, não é pra onde nós vamos, com quem nós vamos, né? Isso aí. Então, pô, ainda mais. Você imagina. Aí eu fico vendo tudo isso acontecendo, eu fico vendo a visão do seu pai hoje, externamente, assim, olhando de longe, né? Uhum. Você imagina qual é a alegria dele, né? Das coisas darem certo, da relação de você e seu irmão. Né? Só vocês dois. Só. Né? Eu falo você e seu irmão porque eu só conheço os dois. Só nós três na empresa. E são diferentes, tá? Não tem nada a ver. Porra, tá doido. Bem diferentes. São bem diferentes. Né? A questão, igual eu falei do seu irmão agora, a gente já falou sobre a questão de setores, cada um, né, fica no seu quadrado, dizendo assim, talvez não, por isso que acontece de ter uma boa relação. Vocês dão conselhos, assim, um pelo outro, assim, cara, você chega pra ele, cara, tenta me ajudar nisso. Às vezes você senta com ele, conversa, você tem essa... Cara, a gente tem fases. Essa liberdade. A gente tem fases, assim. Na vida pessoal, bastante, né? A gente, bastante. Na empresa também tem momentos. Não é aquela coisa rotineira, assim. Mas a gente tem momentos, sim, de tipo assim, pô, isso aqui eu acho que, né, poderia ver por esse lado. Que poderia fazer diferente nisso aqui? Como é que a gente consegue otimizar e fazer o nosso negócio crescer mais? Então, a gente troca essa ideia, né? Às vezes só nós dois, em sócios. Entendi. Entendeu? Você falou uma coisa igual questão de casos pessoais aí, né? Querendo ou não, é negócio, mas vocês são irmãos, né? Não adianta. Essa questão de ser conselheiro também na sua vida pessoal, assim, eu acho que é fundamental para que as coisas deem certo. Igual você falou com seu pai, sua mãe, tem uma fase que eles separaram e tá tudo certo. O quão é importante essa convivência externa para ter para refletir isso internamente da empresa, sabe? Eu acho que o melhor vinho do meu pai era no sábado à noite, Sim. porque a gente deu um puta resultado na sexta, Sim, sabe? Então, sim. assim, o vinho é melhor. Sim. Mas também já teve momentos de eu sair brigado com ele na sexta-feira e torcer que chegue segunda-feira para que tudo se resolva. Sim. Hoje tem, cara, anos que não acontece isso, Sim. sabe? É maturidade, que a gente falar. Mas, assim, tem coisas que eu não concordo, tem coisas que ele não concorda. Então, a gente soube meio que respeitar aquele momento. E esse desrespeito que, às vezes, acontece, desrespeito, assim, de sair ali virando as costas, não quero isso, amanhã a gente conversa e tal, isso reflete na vida externa, na vida pessoal. Me fala um pouco disso aí, o quanto é importante para vocês, igual eu vejo, vocês curtem a casa lá de Iriri pra caramba, né? Da família ali e tal. Então, isso é legal, esse convívio, porque é um momento ali de
um momento de tensão ali na semana de trabalho, de Sim. correria, mas tem que ter um momento de prazer também para você desfrutar do conforto, dos resultados, da tranquilidade, para vocês estarem hoje onde vocês estão hoje. Foi um processo bem, Sim. bem firme ali, né? Seu pai também ensinando, fazendo o melhor dele, como você falou, né? Ele deu o melhor dele. Talvez não era aquilo, né? Mas ele deu o melhor dele. Então, assim, o que isso significa para vocês hoje, desse convívio externo? Sim, Arthur, se não fosse isso, esse convívio externo tão bom assim, talvez internamente não seria tão legal. Sim. Né? Não, você tocou num ponto fundamental, assim, até quem está assistindo aí que está inserido no ambiente de empresa familiar, né? Eu falo muito com alguns amigos, né? Conselho mesmo, às vezes, para alguns amigos que estão passando por desafios, né, familiares dentro da empresa, e até também algumas mentorias que eu dou também. Cara, tem que ter um momento extra trabalho, fora de trabalho, para você falar da sua vida, né? Falar de coisas pessoais, fora da empresa, né? Porque é muito comum o empresário de empresas familiares, né, a família, almoço de sábado, resenha de domingo, ficar falando só de trabalho. Isso aí, cara, você tá de fato fadado a dar errado. Porque você vê, os momentos que a gente teve mais arranca-rabo dentro da empresa foram momentos que a gente estava mais afastado da vida pessoal. Então, quando você está alinhado ali, do lado pessoal, os problemas que acontecem, os desafios, fica um pouco mais leve, entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente tem rotinas lá em casa, toda semana, de encontrar com o meu pai, com o meu irmão. A gente vai tomar um café, vai almoçar, vai jantar, para falar de vida pessoal, sem falar de negócio, entendeu? Vou falar que é 100%? Não, tem vezes que a gente mistura um pouquinho, mas a maior parte é o lado pessoal, porque você não saber também os desafios que a pessoa está enfrentando, às vezes na vida pessoal, todo mundo tem, né, desafios. E tá ali para ser um porto seguro, fazer o papel da família. Se você não fizer esse papel da família, você vai... a relação ela vai estar mais tensa dentro do trabalho. Então, e qualquer faísquinha... E é muito comum, e é muito comum isso. As pessoas esquecem, fica tão envolvido, tão inserido no trabalho, que esquece de ter momentos extra, né, trabalho. E isso afeta completamente, cara, a relação. Os momentos que a gente teve mais atritos foram esses momentos que a gente estava mais afastado da vida pessoal, né, da parceria, do bate-papo, para entender como é que o outro tá, como é que tá a vida, né? Porque, às vezes, assim, eu quando eu era mais jovem, eu era muito fechado. Não tenho essa liberdade de falar da minha vida. Eu fui morar sozinho muito cedo também. Então, já aconteceu de estar numa tensão dentro da empresa. E meu pai falou assim, o que está acontecendo? Pai, uns problemas. Arthur, você não me fala nada da sua vida pessoal. Assim, eu sou seu pai, assim, pior que é verdade. Aí você vai lá e desabafa e tal, e dá uns conselhos, né? E querendo ou não, essa maturidade, os coroa têm, não adianta. Sim, né? sim. Então, quando a gente fala muito sobre questão de tecnologia, processo, né? Nada disso corre sem a experiência, sabe? Claro. Tem que ter a experiência caminhando junto. Não adianta. O meu pai sempre foi um cara muito corajoso. Assim, teve decisões que meu pai tomou que eu não tomaria. Mas hoje eu já tomo porque eu já aprendi com ele, né? Igual lá seu pai, na década de 80, 90, quando começou, talvez a gente, se pelo amor de Deus, vai colocar tudo em risco, vamos. Né? Hoje, talvez eu não teria essa coragem. Não, tem que tirar o chapéu, né, cara? Tem que tirar o chapéu, assim, e ser muito grato e honrar, de fato, nossos pais, né? Porque a gente já nascer com uma oportunidade, né? De seguir um caminho profissional com algo já estruturado, não que seja fácil, não tem nada de fácil. O desafio é tão grande quanto, ou às vezes até maior do que você montar, né, às vezes um negócio do zero. Então, mas para pessoas externamente acham que acham que não. O que eu posso falar é que nós tivemos uma oportunidade que poucos teriam. Sim. A oportunidade. É isso aí. Né? Foi jogado na mesa, olha. É isso aí. Eu falei assim, pai, eu quero trabalhar com você. Não, meu filho, vambora. Você imagina, eu nunca tive carteira assinada. Você já teve, já?
Rapaz, também não. Também não. Tá limpinha lá. Então, tipo assim, isso é um privilégio para muitos, né? De ter essa oportunidade, de o pai estar lá, de dar uns conselhos, mas sempre aqui na rede aqui, Sim. né? Fazendo, olha, isso não pode, isso pode, vai passar por isso, vai aprender por isso. Então, foi fundamental essa coisa do forjar, né? Nós, homens, assim, né? Então, eu sou muito grato. Às vezes eu não concordava com muita Tem que coisa. respeitar os coroas, né? Tem, que mano, respeitar, tem jeito não. Tem que respeitar. abaixar a cabeça mesmo e fazer as coisas que fizeram acontecer. Eu falei que você é fazer muito com pouco. É o pai de um amigo meu que fala isso. Eu fiz muito com pouco, e eles fizeram muito com pouco. Porque hoje a gente tem muita questão de facilidade. Claro que você tem o nome de vocês, que é da Nata na Praça, e todo mundo ali, né, assina embaixo. Mas você imagina a questão de investimentos. A gente tem um monte de linha de investimento hoje. Antigamente era o quê? Era a mesma história, cara. É pedir dinheiro pro tio ou vender o carro velho da família e vamos ver se vai dar certo. E o plano B? Não tinha. Na época do negócio, do início do negócio, meus pais contam a história, né? Minha mãe vendeu o Fusca que ela tinha ganhado do pai. Tá vendo? Eu falei. Negócio. Você falou de só muda de endereço? É isso, cara. A história é sempre a mesma. E o que eu mais acho legal igual o Fabrício Coutinho veio aqui e falou isso, o Garbo, todos, cara, acho que todos vieram aqui e falaram isso. Sempre tem a mãe, né, cara? A mulher ali. Sempre tem. Como é que pode? Assim, sempre ali por trás ali, não, minha esposa largou aquilo e foi me ajudar. Não, minha esposa naquele momento ali, ela foi trabalhar comigo. Como isso, cara, não foge, né, a ideia. É verdade, porque, pô, né, quando você casa, você tá em unidade com aquela pessoa, né? Vocês compram um sonho junto, a potência fica muito maior, né? Claro. Pô, é porque sou braço direito, esquerdo, pé e tudo. Ixi, exatamente. Minha mãe conta cada história, assim, de virar a noite trabalhando, uma série de coisas que um apoio. Geralmente as mães entram no financeiro, né? Que é a confiança ali, Total. a pessoa de confiança. Não, acho que 90%. Se a mãe não for a idealizadora principal, né? Mas quando o pai é o idealizador principal, a mãe entra no financeiro ali. Acho que mulher tem mais cabeça, né? Eu acho que tem mais pé no chão. E a confiança, né? O dinheiro tá circulando ali e tal. 100% é confiança, né? Se o cara não confiar na esposa dele, vai confiar em quem? Mas, cara, isso é muito legal, essa questão da família, da mãe, dos filhos. Eu fico hoje muito pensando como é que eles enxergam isso de hoje, sabe? Porque eles construíram tudo isso, pô. E também criaram vocês de uma forma que deu certo. Porque você conhece pessoas que deram errado. Muitas. Né? E não vem falar sobre questão de educação, que não foi educado. Teve tudo, mas talvez ali alguma coisinha sobre rancor, sobre alguma coisa que aconteceu. Tem um exemplo, amigo meu. Falta de liberar o perdão, né? Carrega isso, né? Cara, por isso que eu falo, cara, faz terapia. Não é vergonhoso, não. Ih, tá doido. Vai lá conversar com a tia ali, cara. Conversa até achar qual é o problema, pede perdão. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo tem que evoluir na vida, né? Tem um amigo do meu pai que ele sempre teve raiva do pai dele. Deu um exemplo aqui. Sempre teve raiva. Porém, o pai dele nunca fez nada contra ele. Depois de 40 anos, com uma raiva imensa do pai dele, ele, na terapia, todo um processo, descobriu que o pai dele, ele viu o pai dele dando um tapa na mãe dele. Até descobrir isso. Nossa. E o pai sempre foi um maridão, sempre foi assim, mas teve aquela fotografia ali. Ali. Na cabeça não é nem defendendo, não, sim, mas sim. Aquele processo. Então, olha o que um momento ali de segundos resolveu ter uma raiva de um pai por 40 anos. Então, é por isso que você também tem que tentar entender o que passa na sua cabeça. Assim, para mim, eu sou um defensor da tese do autoconhecimento. Acho que é a base para tudo na vida, cara. Quanto mais você se conhecer, né, antes, né, você se conhecer mais e melhor, sua vida vai ser mais fluida, mais leve, né? Se esse amigo seu tivesse descoberto isso, né, lá atrás. Nossa. Quanto tempo ele perdeu aí de vida, né, com o pai dele, enfim. Autoconhecimento só tem a perder, é a base, cara. Você só tem a perder se você não... de tudo para uma vida, para você ser um empresário, um líder, né, bom. É a base de tudo. Já também tem muitas pessoas que falam assim, não adianta o cara ser um exemplo.
ser bom em só algumas coisinhas da vida, sabe? Se ele for dedicar em um momento dele, assim, da vida pessoal, da vida familiar, isso vai refletir várias coisas positivas para ele, tanto na vida profissional, tanto ali no convívio social, né? Então, acho que não tem essa coisa de eu ser o cara mal aqui e bem lá fora, né? Eu acho que tem que ter uma linha contínua de ter um bom convívio com todos. Então, isso também faz total diferença. Né? É verdade. Pô, mas top. Um monte de história boa. Cara, agora vamos lá. Em questão de confiança, de sucessão, né? A gente falou também sobre essa questão de resultados, né? Isso que gerou essa confiança do seu pai, tanto para você e para o seu irmão, a questão dos resultados. E esses resultados, ele ainda acompanha vocês? Ele está ali ainda? Ele tá é um conselheiro, mas é um conselheiro que olha de longe, ou ele fica ali dando assim, pô, que legal, essa ideia é nova. Ele tenta ainda saber o que está acontecendo dentro da empresa? Sim, sim. A gente tem as reuniões mensais, né, de conselho, que ele participa. É o compromisso dele, né? E aí, todo mês a gente divulga os resultados do mês anterior, faz algumas análises, né, de alguns projetos que estão em andamento, enfim. Números, projetos, estratégia, tudo que envolve gerenciamento de risco, né? Acho que o conselho tem muito esse papel. Então... De tentar controlar que as coisas não dê tão, assim, não foge um pouco, né? Exatamente, exatamente. E é fundamental isso. Não, é importante, é para dar segurança também, né? Porque imagina você criar um negócio, você, né, fazer a sucessão, você precisa minimamente entender o que está acontecendo. Se continua dando resultado, se não continua, né? Como é que está indo o negócio, até para você não só saber, mas contribuir. É o que você falou, né? A junção da experiência, né? De quem, tem mais de 60 anos, né? Vamos falar assim. Com a juventude, a nossa energia e a nossa visão de mundo, que o mundo muda, é o encaixe perfeito, né? Para que a gente consiga inovar, quebrar paradigmas e fazer o negócio continuar evoluindo, crescendo. Entendi. E hoje? Hoje, você pensando assim, olhando para trás, hoje para a empresa, nem digo lá na década do seu pai, assim, quando ele começou. Você olha para trás e você olhando assim, a empresa hoje, assim, Arthur, isso que nós fizemos fez total diferença. O que você acha que fez? Eu sei que são muitas coisas, mas assim, você olha assim, cara, se a gente não tivesse feito isso, talvez a gente não estaria hoje onde nós estamos. Rapaz, eu acho que a sucessão foi no time certo, sabe? A troca de cadeiras, né? Acho que a troca de cadeiras foi no time certo, né? Onde entram novas lideranças, de fato assumem, de fato, o controle da operação toda, né? Foi a reformulação, dizendo assim, deu uma reformulada. Exatamente. Mudou as coisas. Exatamente. Porque acho que o principal papel da segunda geração é trazer mais energia para o negócio, né? Nós somos geradores de energia dentro do nosso negócio. Então, meu pai já estava há 30 anos ali, mais ou menos, vamos falar, à frente e tal. A operação do nosso negócio, a gente tem operações 24 horas, então é um trabalho desgastante. Então, ainda mais para quem se planejou para fazer uma sucessão e tirar o pé, quando você se planeja para isso, você já vai automaticamente ali baixando um pouco a energia. E a gente entra com todo o gás para, de fato, gerar energia no negócio. Sim. Entendeu? Então, faz sentido. Então, eu acho que aí, a partir disso, surgem, né, coisas que foram importantes. Mas eu acho que esse timing foi muito assertivo. E logo veio a pandemia, né? Sim. Foi engraçado que o primeiro desafio foi uma pandemia. O primeiro grande desafio, né? Engraçado que muitas pessoas que estão olhando acham que as coisas dão errado por má gestão, por alguma decisão interna errada. Não, tem coisas que não estão no nosso controle. Existem coisas que acontecem externamente que afetam muito as empresas, né? Igual, eu trabalho com cotação de dólar e ouro. Então, se estoura uma bomba lá na Ucrânia,
O meu negócio está redondo. Talvez tudo pode mudar. Uhum. Então, assim, as pessoas acham que as coisas dão erradas sempre por internamente, por alguma decisão do dono ou por alguma pessoa responsável. Uhum. Tem coisas que acontecem que não estão no nosso controle, Sim. que pode fazer um negócio fechar, cara. É. Acontece. E não é culpa nossa, não é... Sim, tem coisa que a gente não tá. Igual a pandemia. Quem que imaginou que ia passar uma pandemia que ia parar o mundo por 2 anos, praticamente? É. Você imagina. Agora você vai pegar os contratos novos, né, de locação aí, de imóveis, tá lá a cláusula falando sobre questão pandêmica e tal. Uhum. Não tinha isso, nunca teve isso. Então, assim, hoje as coisas mudaram. Para você sempre estar mudando e se preparando. Tem uma frase comigo que fala assim, nunca espere pelo pior, mas seja preparado pelo pior. Ah, com certeza. Então... se prepare para o pior e sempre espere o melhor. Exatamente. Então... Quando você fala dessas coisas, eu linko muito isso. Igual na pandemia, igual vocês falaram. Qual foi lá o problema maior de vocês hoje? O maior pancada. Igual, meu pai foi no colo. Sim. Meu pai, no seu pai também, meu pai tinha um dinheirinho lá na poupança que o cara foi lá e arrancou tudo. Pô, era a vida dele ali, Sim. sabe? A época do colo, na verdade, foi uma época de virada positiva para o negócio, porque ele trouxe um pouco essa parte de terceirização de frota, poder público. Eu vi lá no site, tanto de, né? Uhum. Que na época ele até usou o termo carroça, né? Esse governo só tem carroça aqui, a gente precisa né, ter carros mais novos e tal. E na pandemia... Isso é licitação, no caso? Isso aí licitação. Tá. Uhum. Licitação. E aí na pandemia, por exemplo, a gente já estava inserido, né? Pô, do nada, todo mundo dentro de casa, né? A gente foi classificado como serviços essenciais, então em algumas empresas a gente continuou operando. Mas, pô, tive que chamar toda a empresa a fazer uma live, por exemplo, né? Claro que meu pai teria condição de fazer isso, né? Só que a gente tem mais costume, né? Pra gente é normal, né? Então, aí tem que fazer live, aí tem que chamar a turma, aí tem que, manter a sanidade mental das pessoas. Todo mundo ficou desesperado. O que vai acontecer? Vou perder meu emprego? Não vou? Não, assim, todo mundo pensou isso. Então, na época, a gente tinha umas 120 pessoas, mais ou menos. Então, foi desafiador. Mas a gente conseguiu sair mais forte. Graças a Deus. Louvor, né? Falar assim, porque foi bruto. Pra gente lá, a gente não parou também, porque o serviço era essencial da classe média A. Né? Ah, é? É. Olha só. 2021 foi o nosso maior faturamento dos últimos 15 anos. Legal. Por quê? Quem tem a grana, quem tem o dinheiro, cash, continuou com esse valor. Na verdade, ninguém viajou. Na verdade, parou de gastar com viagem. Outra coisa, e começou a gastar com coisas físicas. Isso aí. Então, assim, foi um boom, cara, pra gente. Assim, foi um momento, né, horrível, mas em questão de negócio, deu um boom no nosso negócio, a gente reformulou muitas coisas internamente da empresa. Foi uma hora ali que a gente olhou e parou, olhou assim, olha, isso aqui, dá para mudar isso, vou trocar aquilo. E a nossa maior matéria-prima hoje valorizou, né? Então, fez total diferença. Sim, aconteceu isso um pouco com a gente também, do carro, né? Mas aí depois veio o rebote agora, né? Mas faz parte. O mercado oscila, né? Não tem como você ficar em ascensão. Não tem jeito. Então a gente tem que ter a cabeça boa para conseguir, no meio do caos, né, você manter o mar calmo para tomar decisões sábias, né? E um líder, se ele demonstrar nervosismo e também estabilidade, quem está por trás da equipe vai também cair na mesma. Exatamente. O forte tá fraco, como é que as coisas vão acontecer? Tá. É verdade. Mas vamos lá, vamos falar do Mazei agora, do Felipe. O que você, assim, o que você fez pessoalmente, assim, pessoa física, dizendo assim, que as suas decisões, igual você falou, que você foi fazer intercâmbio, você foi conhecer outros negócios, né, sozinho, o que você fez, assim, Arthur, isso aqui mudou minha vida, de eu estar onde estou hoje, Sim. Isso internamente, assim, cara, isso aqui... Sim. Cara, foram vários eventos, né? Até brinco que a minha vida mais ou menos, né? 2 em 2 anos acontecem grandes coisas, né? Eu fui morar fora em 2013, então foi uma mudança grandiosa na minha vida. Acho que eu fui menino e voltei homem, né? A gente teve uma experiência também, uma oportunidade de levar o nosso negócio para a Europa. E aí eu fui o pai desse projeto,
fui lá para o Reino Unido, fui para a Itália. A gente estava em conversa lá com uma plataforma que atendia a Amazon e a gente ia fornecer os veículos para entregas de last mile, né, de última milha. Então, passei 5 meses lá, foi uma experiência, cara, life change também, mudou assim minha vida, porque me empoderou muito eu sentar em mesas e falar. Tive que aprender italiano rápido. Eu falo inglês fluente, né? Mas fiz reuniões em inglês. Eu falo espanhol também em espanhol. Tive que aprender italiano muito rápido. Legal. Então, sentei com grandes nomes lá da Europa. Foi muito engrandecedora. Foi em 2018 isso, né? E na ausência também, na nossa ausência, a gente faz um pouco mais de falta, né? Então, isso também foi muito importante, cara, para minha trajetória. E em 2015 eu comecei a gostar de aprender, né? Nunca fui aquele cara estudioso, sempre estudava para tirar a média, para passar. Uhum. Era isso que meus pais me exigiam, mas aí eu comecei a aprender a gostar de estudar em 2015. Aí fiz um curso bacana, aí fiz outro. Cara, mas o estudar hoje tá diferente, cara. É diferente. O estudar hoje tá muito diferente. Porque você consegue captar uma informação, colocar em prática e você gera resultado. Aí isso te motiva a aprender mais e a buscar. Uhum. Então, eu elencaria essas 3 questões aí, na minha vida, entendeu? Que massa, cara. Bom, tá chegando pro finalzinho já. Deu o quê? Mais de 1 hora? Acho que deu um pouquinho. Deu eu vou até um pouquinho atrasado. Eu vou jantar com meu pai hoje. Ah, maravilha. Não, tem coisa melhor. Seguindo aquilo que a gente conversou, Uhum. ter momentos. Sim. Tá me esperando no sushizinho ali. Vamos lá, ó. Eu sempre falo agora de falar uma frase, mas fala pro pessoal, assim, pra você, cara, assim, pra pessoa que tem uma empresa familiar, pra pessoa que tá passando por esses processos que você já passou, né? Qual conselho que você dá? Eu sei, Sim. paciência. Sim. Tenha paciência, né? Tipo isso. Mas, assim, qual o conselho que você acha que não é nada, é uma receita de bolo que então são para todos, né? Mas, assim, o que, assim, pô, isso aqui, faça isso que vocês vão ter resultado. Vou falar um conselho novinho. Conhece-te a ti mesmo. Cara, autoconhecimento é a base para você que é empresário, você que é líder, porque quando você conhece os gatilhos que te fazem ter uma ação precipitada, que te fazem estourar, que te faz ficar nervoso, e você entender isso e buscar corrigir, né, se livrar de alguns traumas, você passa a ter controle da sua vida, né? E para você não tem nada pior do que você ser liderado por alguém que não tem controle da sua vida, né? E muito menos que não sabe no que ela é boa e no que ela não é tão boa, para botar gente que é melhor do que ela para fazer. Perfeito. É isso. Show. Meu irmão, tem 2 coisas. Quero te dar um presente aqui da nossa empresa. Você quer Show de bola. É pesadinho porque... Obrigado, rapaz. O negócio é brabo. Tem um paralelepípedo aí dentro. Pesado, hein? E obrigado, a gente sempre assina um quadro aqui. Eu quero que você assina também um quadro colocando seu nome para deixar registrado. Só vou meio que despedir do pessoal. Pessoal, obrigado. Mas aí, você quer falar alguma coisa? É isso, irmão. Quero te agradecer, né? Pela oportunidade, bate-papo gostoso, leve, né? Parecia que a gente estava em casa, hoje, conversando, trocando ideia. Só faltou um vinho aqui, cara. Só faltou. Uma cervejinha. Só faltou. Mas é o que eu falei com você hoje, você me perguntou, né? Só assim, mas aí... Eu falei, cara, você vai brifar ou vai ser freestyle? Assim, não tem coisa mais fácil e prazerosa de contar a nossa própria história. É isso aí. Porque quando eu falo assim, me fala um pouco sobre o motor do carro. Você vai chegar, vai dar uma leiturazinha em casa, vai estudar um pouco. Cara, mas história a gente viveu, cara. E quando a gente não vive, alguém na nossa família contou essa história, então tá muito recente, né? Verdade. Então é a coisa mais moleza de contar a história. E daqui você vai pensando em algumas que você não contou, você vai pensando, pô, e tal, mas eu acho que contar aí 40 anos, 30 anos em 1 hora é impossível, mas contar uns poucos detalhes para deixar aqui pro pessoal, para eles entenderem o que pode ser feito de melhor, né? E aplicar isso para a vida delas, né? É isso, pessoal. Olha, queria agradecer Felipe mais uma vez aqui de estar presente. A gente está no 9º episódio, no próximo vai ser o 10º. E assim vamos evoluindo, vamos contando histórias de todos.
sempre trazendo alegria, mas também falando um pouquinho das coisas que foram um pouco tristes, também como forma de aprendizado, que a vida não é só, né, ascendente crescendo. É igual o coração batendo, né? Altos e baixos. Se Altos e não tiver baixos. altos e baixos, você tá morto. Mas o coração tá batendo. É isso aí. Não pode parar. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Segue a gente lá lá no nosso Instagram, segue no canal do YouTube. Sempre vai ter uns cortes, vai ter o vídeo hoje completo, tá no ao vivo, mas também vai ficar salvo também. Eu agradeço muito a atenção de vocês, o carinho. E vamos ler as mensagens. Aqui o Felipe também pode responder algumas depois. E os cortes estão lá. E agradeço mais uma vez por ter tirado aí 1 horinha do tempo de vocês para ouvir a história dele, para ter os conselhos e sempre a forma de aprendizado, tá bom? Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês. Acabou? Fazer? Fazer aqui para você ensinar. Ai. Cadê a caneta? Como é que é aqui? Aqui é o seguinte, tem pessoas que colocam o nome e uma frase preferida e... Cara, coloca o que você quiser, ó. Tem uns exemplos aqui. Uhum. Bacana. Um quadro de... Legal. Top. Qualquer lugar, cara. Deixa eu pegar aqui uma... Vou botar meu nome aqui primeiro. Aí, uma frase. Foi o que você falou ali agora no final? Conhece a ti mesmo. Isso. Vai ela mesmo. É isso aí. Força mais, acho que vai. Top. Fechou, papai. Fica do ladinho só de tirar uma foto aqui pra te liberar. Bora. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Tudo de bom. Valeu.